Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Moscou se prepara para um colapso. A Ucrânia impõe uma derrota que é histórica, né? Agora, nesse século, estamos no início do século, mas acho que a história em relação a toda a história da Ucrânia e toda a história da Rússia, e ela é avassaladora na guerra energética, né? Contra a Rússia, paralisando a infraestrutura russa, desde São Petersburgo, passando por Moscou até a Sibéria, que foi o ponto mais distante, a 2.500 quilômetros, que a Rússia atingiu a estrutura de energia, a Ucrânia atingiu a estrutura de energia da Rússia. 2.500 quilômetros, é muito longe, e a capacidade no armamento desenvolvido, os mísseis ucranianos pela própria Ucrânia. O estrangulamento econômico provocado pelas forças ucranianas, ele destruiu a capacidade de refino russa, forçando o Kremlin a importar combustíveis e enfrentar o risco real de uma quebra bancária global. Então a situação está russa para os russos, né? Que coisa! Sempre a situação era russa para muita gente, e acho que ainda é, não só para muita gente, mas aqui no Brasil, né? Mas na Rússia, a situação ser russa, a coisa é muito complicada. Diante do banho de sangue na linha de frente, no teatro de operações e a falta de soldados voluntários, o regime de Vladimir Putin caminha a passos largos para uma revolta interna semelhante ao colapso de 1917. 1917, aqueles que lembram que sabem da Revolução Bolchevique, onde começou o comunismo, lá que foi um banho de sangue. Assista esse vídeo que é bombástico, ele é inédito e urgente até o final para entender como a superioridade ucraniana é uma superioridade tática e estratégica que está quebrando a espinha dorsal de Moscou. Peço a você que não é inscrito, mas que gosta da verdade, aqui nós só falamos a verdade no canal, inscreva-se. Preciso de vocês. E também peço a todos, comentem, compartilhem e deem um like. Muito obrigado. A ruína da energia da Rússia. A Rússia está perdendo de forma rápida e humilhante a grande guerra energética travada contra a inteligência da Ucrânia. Os problemas econômicos e militares do governo de Moscou estão se tornando cada vez mais graves e impossíveis de ocultar. Análises publicadas pelo renomado veículo internacional The Telegraph apontam que os ataques profundos da Ucrânia representam o grande ponto de virada do conflito. O The Telegraph, ele é renomado internacionalmente, mas ele tem origem, né? A sede dele é no Reino Unido, em Londres, né? Após anos de combates intensos, as forças não tripuladas ucranianas multiplicaram de forma astronômica sua capacidade de destruição tecnológica. Os sistemas de drones e armas avançadas da Ucrânia pulverizaram dezenas de navios petroleiros e gasodutos vitais localizados na região do Mar Negro e do Mar de Azov. Mais de 100, essas dezenas somam mais de 100, somente agora, nos últimos 15 dias, né, nas últimas 2 semanas, que foram pulverizados pela Ucrânia entre petroleiros e navios de cargas, de uma maneira, de graneleiros, né, que transportam grãos, principalmente grãos de trigo. E as refinarias de petróleo russas estão sendo atingidas de forma regular e impiedosa, todos os dias. Todo dia eu tenho relatado, já no primeiro vídeo, os ataques. Algumas são redundantes em relação a dias atrás, porque são atacadas novamente. Mas eu gosto de relatar para vocês verem que não, a Ucrânia não está dando espaço para a Rússia, está destruindo tudo que vem pela frente. E essa extensão territorial é grande, como eu falei no início, vai de São Petersburgo até a Sibéria. É uma estratégia que é guerreira da Ucrânia, ela visa cortar na raiz o dinheiro das exportações, porque é esse dinheiro que financia os ataques dos criminosos russos contra a Ucrânia. Os dados oficiais fornecidos pela SEP Global Energy confirmam que até 60% de toda a capacidade de refino da Rússia pode ser completamente desativada. Já perderam 50% aproximadamente da capacidade de refino e pode atingir 60% muito brevemente. Ou seja, não sou eu que estou dizendo, não fiz nenhum cálculo disso. Eu compilei do que disse a SEP Global Energy, né? Esse é um desastre logístico,
é um desastre econômico, é um desastre militar, etc. Ou seja, todos os desastres possíveis que a Rússia nunca imaginaria quando ela invadiu criminosamente a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, que isso poderia acontecer. Nunca aventou essa possibilidade. O ditador da Rússia, na sua arrogância criminosa, na sua soberba criminosa, dizia: em 3 dias conquistaremos a capital da Ucrânia, Kiev, e em 1 mês conquistaremos toda a Ucrânia. Nada disso se concretizou e a guerra foi para dentro da Rússia. Que ela não quer conquistar território russo, a gente tem que deixar isso claro, né? Ontem, né, acho que ontem alguém fez um comentário num dos vídeos, ele é pró-Rússia, claramente, e ele diz o seguinte: mas a Rússia detém 150 cidades, é um número aproximado, né? 150 cidades ucranianas, né? Aquela parte ocupada, entre cidades e vilas, né? Cidades de porte são poucas. E eu disse: mas é claro, mas a Ucrânia não quer conquistar, não foi a Ucrânia que começou a guerra, a Ucrânia quer que eles se retirem e ficar com o território da Ucrânia. Os criminosos são os russos. O ditador da Rússia é o criminoso, sem dúvida nenhuma. Então isso tem que ficar claro, né? E agora a Rússia está proporcionando um desastre, a Ucrânia está proporcionando à Rússia um desastre logístico, que obriga o governo moscovita a impor uma proibição total e desesperada contra a exportação de seus próprios combustíveis, né? Se que nem essa pessoa que fez esse comentário se duvida disso, consulte. Isso é fácil de consultar. As exportações estão proibidas por falta. E consulte, não precisa consultar a imprensa russa, que é em russo, né? Não pode não conhecer russo, mas consulta a imprensa internacional, europeia e americana, vai ver fotos até de filas de carros nos postos. Tem gente que diz que fica 14 horas nas filas e não consegue, aí tem que ir embora. E alguns estão deixando o carro ali porque não tem gasolina nem para ir embora para casa. Então essa outrora potência, você vê, outrora, né? Não é mais, potência petrolífera russa agora passa pela humilhação de precisar importar insumos energéticos de outras nações, como o Cazaquistão, né? E a Índia, para a Rússia, a própria Rússia não colapsar. E o colapso econômico e militar de Moscou, a asfixia energética aplicada pela Ucrânia, ela aprofunda, ela acelera uma crise financeira catastrófica no interior do território russo. E uma crise também econômica, da economia do país. As receitas do orçamento federal da Rússia provenientes do comércio de gás e óleo despencaram de forma brutal no primeiro semestre desse ano. O governo russo foi obrigado a queimar bilhões de rublos em subsídios artificiais, inclusive, né, para tentar conter a explosão de preços nos postos de combustível. A agência internacional Reuters revelou que a cúpula de Moscou discute nos bastidores o perigo iminente de uma quebra bancária generalizada para este ano corrente de 2026. A situação militar dos russos na linha de frente é descrita por especialistas como caótica, insustentável, frente à resistência ucraniana. A Rússia continua a registrar perdas humanas gigantescas e o ritmo de recrutamento de novos soldados voluntários despencou para níveis alarmantes. Publicações independentes, inclusive algumas da oposição russa, afirmam textualmente que o país ficou sem pessoas e que não existem mais tolos dispostos a morrer por dinheiro. Diante do fracasso militar iminente, o ditador Vladimir Putin se encontra encurralado entre aceitar a derrota ou declarar uma impopular mobilização geral de civis, mas ele tem um problema, e o dinheiro para isso? O petróleo que sustentava a guerra minguou e vai minguar cada vez mais. Todos os cidadãos russos já compreenderam que a campanha militar na Ucrânia se transformou em um verdadeiro banho de sangue para as suas próprias tropas, ou seja, as tropas russas que estão recebendo esse banho de sangue. Especialistas preveem que se Putin decretar a convocação obrigatória, mais de 500 mil pessoas sairão em protesto direto contra as forças do governo. Um cenário idêntico ao colapso do ano de 1917, para voltarmos bem atrás nessa comparação. Está prestes a se repetir quando os militares russos se recusaram em massa a marchar para o fronte. Inclusive, por que os bolcheviques ganharam? Porque o exército do Tsar ficou olhando, não foi defender o regime do Tsar.
E isso poderá acontecer também com Vladimir Putin. Isso alguns especialistas estão dizendo. Não é a minha análise nisso. Eu estou observando isso, mas tem muitos especialistas que estão dizendo isso. Então, eles estão com problema. E a derrota é inevitável do eixo autoritário, né? O que é isso? O plano de política externa traçado pelo Kremlin fracassou totalmente em todas as suas metas estratégicas e em suas metas diplomáticas. Os russos falharam na tentativa de quebrar a unidade da OTAN, não conseguiram. Quiseram manipular a liderança política dos Estados Unidos da América, adotaram uma postura pró-Moscou, conseguiram temporariamente, né? E parece que agora os Estados Unidos voltaram ao eixo Europa-Ucrânia, e caso as tendências de destruição ucraniana continuem no ritmo atual, a Rússia enfrentará sua maior ruína militar e política e econômica de toda a história moderna. O desmoronamento da invasão russa representará uma derrota incontestável e acachapante para todo o eixo autoritário montado entre Pequim e Moscou. Esse triunfo da soberania ucraniana servirá como um impulso gigantesco para uma Europa ressurgente, blindada e consciente de sua força coletiva. A vitória incontestável da Ucrânia reduzirá as bravatas geopolíticas internacionais restabelecendo a equilíbrio e a paz no cenário global. Mas essas bravatas vão ser reduzidas a pó por causa da vitória ucraniana. E para concluirmos, o colapso da infraestrutura energética russa é a prova, diria, definitiva de que a inteligência militar da Ucrânia, o exército ucraniano, detém o controle estratégico do conflito. Ao destruir a economia do petróleo russo e secar as fontes de financiamento do Kremlin, as forças ucranianas empurram o regime de Vladimir Putin para a insolvência. E é aí que vai ser a vitória da guerra. A iminente quebra bancária e o fantasma da revolta militar de 1917, que parece que vai se repetir, mostram que a queda do império de mentiras de Vladimir Putin é apenas uma questão de tempo. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.